falar sobre como você pode utilizar os símbolos da medicina, os assuntos médicos na hora de investir. Como você pode fazer isso de forma prática, como você pode fazer isso de forma análoga, tá certo? E consequentemente é louco, porque a troca ela vai existir entre as duas partes, dos investimentos para a medicina, da medicina para os investimentos, beleza? Então, dito tudo isso, muito bem-vindo. Seja bem-vindo ao programa Finanças para Médicos. Aqui quem vos fala é Fabrício Mateus, sou médico, investidor e educador financeiro. E no episódio de hoje, a temática é a seguinte: como a medicina pode ajudar o médico investidor? Quais são as nuances, as coisas aí por trás que você pode ficar de olho, ficar atento, para que você aplique na sua vida como investidor e veio, né, primariamente da sua vida como médico. Bacana isso, né? Bacana isso. Então, antes de tudo, vamos fazer uma correlação entre medicina e finanças. A grande correlação entre medicina e finanças é que, em última instância, trata-se de saúde. Algumas pessoas podem achar que eu estou forçando a barra, mas não. Você já pensou uma vida sem dinheiro? Uma vida sem grana, sem dinheiro para você gastar com as coisas, para fazer as coisas? Sem poder comprar seu alimento, pagar as contas da sua moradia, fazer a sua atividade física num lugar de qualidade. Enfim, sem transporte. Cara, ia ser uma vida sem saúde alguma, tá? E aí, antes disso, tem a questão da saúde financeira, né? Que é você estar de bem com as suas contas, estar de bem com o seu emprego, com o seu salário, com os seus ganhos. Entende? E da mesma forma, temos aí a saúde tradicional, no sentido de saúde mental, certo? E saúde física, que são os grandes escopos da medicina tradicional. Eu não estou falando da medicina tradicional chinesa, não. Medicina médica mesmo, tá? Não que a outra não seja. Mas, e aí, como você pode aplicar? Como você pode correlacionar? Primeiro ponto. Você já parou para pensar algum momento sobre os pontos da anamnese? Sobre a entrevista clínica, o exame físico, tudo isso? As coisas no mundo como um todo, elas funcionam muito com símbolos. Como assim com símbolos? Você pode pegar as fases da lua, o calendário, qualquer coisa assim. Tudo é feito de fases, feito de categorias, feito de coisas as quais surgem outras. Entendeu? Então as coisas elas não costumam vir do nada. Elas possuem um embasamento prévio, um embasamento anterior. E aí vamos começar aqui falando em queixa principal. Sabe quando você tem um paciente, ele chega falando que está com uma dor, que está com isso, está com aquilo, aquele clássico? Descreva a queixa principal nas palavras do seu paciente, não altere nada. E escreva uma única coisa, afinal é a queixa principal. É a prioridade, é aquela coisa primeira, antes de tudo. Então, quando eu falo em dinheiro, em finanças, as pessoas costumam ter alguma coisa principal também. Pode ser uma queixa, pode ser uma aspiração, um desejo, algo que ela queira relacionado a dinheiro. E baseado nessa queixa principal, você pode começar a alucinar os próximos passos. Tá? Então, exemplo. Se eu tenho uma queixa principal de que nunca me sobra dinheiro, dinheiro sempre me falta, eu nunca consigo pagar as minhas contas, essa é a minha principal queixa, falta de dinheiro. Cara, certamente eu vou estar encaminhando para um médico endividado, né? Eu vou estar sendo aí, indo para um diagnóstico do médico endividado. E com base nisso, você constrói ali toda uma história a qual você destrincha e vai chegar na solução para aquela queixa específica, tá? E você vai perceber que as coisas elas vão sendo somadas, como de fato uma consulta, entendeu? Como de fato uma consulta. Às vezes é bom você se colocar como um paciente, metaforicamente falando, paciente financeiro. Poxa vida, nas questões financeiras, como é que eu estou? Do que eu me queixo, o que eu quero, o que eu espero? E escreve isso, como se fosse uma consulta mesmo, interaja consigo mesmo. Por quê? Porque você vai começar a alucinar coisas, a buscar coisas, a encontrar coisas as quais talvez não estivessem presentes para você. Tá bom? E aí, dito isso, uma queixa principal pode me levar a interpretar que eu sou um médico endividado, um médico que eu só poupo, mas não sei investir, um médico que eu sou arriscado demais, até invisto, mas corro grande risco de perder todo o meu dinheiro, todo o meu patrimônio. E isso, de certa forma, tem que refletir nas minhas atitudes, se eu continuo com elas ou não. Entendeu? Porque essas coisas vão me gerar um drive determinado para as minhas ações em relação aos investimentos, em relação à saúde financeira. Tá certo?
E aí, dito isso, a gente pode começar a aprofundar mais, a mergulhar um pouco mais. Por exemplo, quando você fala em história social, tá? História familiar, social, uma coisa que é muito bacana, que eu tenho percebido cada vez mais, é um correlacionamento comportamental atual do médico, da médica, com aquilo que outrora ele foi criado, né? Naquele ambiente ou de escassez ou de abundância. Então, um ponto importante a ser refletido pelo médico é de onde ele veio. Ah, eu vim de um ambiente que é de muita escassez. Eu vim de uma família mais humilde, que não tinha tanto dinheiro, as coisas faltavam em casa e talvez por isso esse comportamento qual eu tenho hoje seja um reflexo daquilo que foi no passado. Ou o contrário também, uma família que sempre foi rica, abastada, tudo em abundância. Aí hoje a pessoa ela gasta tudo, não sobra nada e tem uma condição de vida muito alta, mas ela não consegue manter aquilo, entendeu? Talvez também por algo do passado, algo. E, gente, eu não tô falando que passado é uma sentença, tá? De forma alguma. Passado não é uma sentença. A questão é você utilizar desses símbolos, dessas coisas as quais aconteceram, ou foram, ou quiçá são, para que você interprete a sua vida e faça mudanças. O que eu quero falar aqui é sobre trazer clareza. Sabe aquele para-brisa, qual tá bem sujo, embaçado, você não consegue chegar à estrada direito, aí você acaba batendo o carro, ou tem medo de acelerar? Quando você limpa aquilo e tudo se torna mais claro, você consegue chegar no objetivo. Você traça o seu caminho e você vai com mais velocidade, com mais segurança. Entendeu? Então, condicionar algumas coisas da própria medicina com finanças, com investimentos é muito importante, principalmente para você médico que quer se tornar um investidor. Ou se já é um investidor, se tornar um investidor melhor ainda. Tá certo? Então vamos dar um exemplo aqui, falando em história social. Então se eu tenho um passado que eu fui de uma família pobre, de uma família humilde, não tinha muito dinheiro, vivia com escassez, e de repente me vejo médico, ganho bem, fiz minha residência, me especializei. Só que, sei lá, minha vida financeira é péssima. Péssima. Ou porque eu sou muito pão duro, tá? Isso é um ponto. Isso é um ponto. Tenho medo de perder dinheiro. Ou ao contrário também, ou você tem um ato compensatório exacerbado. Às vezes você gasta demais porque o dinheiro, ele faltava tanto que quando ele aparece, você acha que ele vai embora e por isso você tem que gastá-lo. Entende? Então, se você correlaciona esse seu passado de escassez com essas suas atitudes presentes, independente do polo qual encontra-se, você pode agir sobre. Essa é a maravilha. Você pode falar, caramba, talvez seja por isso. Mesmo que não seja, só o ato interpretativo de correlacionar, só esse simbolismo, já vai te gerar um drive para que você possa fazer algo a respeito. Já vai te gerar esse ímpeto para que você possa apagar ou melhorar determinado vício, determinado comportamento. Entende? E o oposto também é verdade. Poxa, se eu venho de uma família que sempre me deu tudo, sempre tive tudo, aí chega um determinado momento e beleza, eu até ganho algum dinheiro, até faço as minhas coisas, só que você não consegue enriquecer, você não consegue poupar, não consegue investir. O que está acontecendo? Entendeu? Talvez o fato de você gastar tudo porque achar que sempre teve tudo e nunca ia faltar te torna um médico no 0 a 0, te torna um médico endividado. Loucura isso, né? Loucura isso. Mas muitos dos nossos problemas podem ter alguma raiz simbólica ali no passado. E quando você pega isso, história social, história familiar, quando você traz esse paralelo entre medicina e investimentos, muita coisa fica clara. E aí, quando as coisas ficam claras, você pode agir sobre. É a mesma forma de uma doença. Você tem um paciente ao qual você não sabe a doença, ao qual você não tem os sinais e sintomas, ao qual você não tem uma história bem feita. Como que você vai tratá-lo? Não trata. Continua doente, continua mal, continua com o mesmo problema. Então, quanto mais coisas você destrincha acerca de si próprio, da mesma forma com que você revira de cima a baixo um paciente o qual você não sabe o diagnóstico, você quer encontrá-lo a todo custo, e até mesmo às vezes pedir exames complementares, opiniões de segundos e terceiros, faça isso consigo, financeiramente falando, né? Financeiramente falando. E aí, a gente pode puxar até uma outra coisa, né? História patológica pregressa, por exemplo. Você é uma pessoa que vende muitas dívidas, você é uma pessoa que já faliu, já quebrou a empresa, já abriu negócio e teve que fechar. Por quê? Tudo isso te dá substrato para as coisas as quais você vai fazer no presente.
Então, tudo que é patológico, que aconteceu no passado, que tenha ficado no passado, mesmo que você tenha jogado uma pá de cal em cima, você tem que analisar, você tem que entender. Porque senão você tende a repetir os mesmos erros, fazer as mesmas coisas e não evoluir nada. Nem na sua saúde, nem financeiramente, nem nada. Sabe aquela pessoa que você conhece ela há anos e ela tá sempre na mesma? É sempre a mesma coisa, sempre o mesmo assunto. Nada mudou, só mudou que agora tem mais ruga na cara. Muito provavelmente, essa pessoa pratica os mesmos erros, insiste nas mesmas coisas, tem os mesmos movimentos. Isso é o contrário de um verdadeiro médico investidor. Então, se você quer de fato se tornar um excelente médico investidor, uma excelente médica investidora, você tem que ter esse olhar analítico para a sua vida, para o presente, para o passado, para as coisas que foram, para as coisas que são. Porque só assim você pode ter determinado diagnóstico, determinada visão, ter um pouco mais de clareza para que você possa agir sobre. Porque senão não adianta, não adianta, né? Vamos lá, outra coisa, pessoas que sempre vivem no limite. Então você interpreta ali. A mesma coisa de acidente, né? Motoqueiro que sofre acidente, que sempre correu a vida toda e aí fica com aquele aparelho de Isarov, com fratura exposta e tudo mais. Às vezes você é uma pessoa que sempre se expôs financeiramente. E por isso você sempre se machuca, sempre se estrepa, né? Então essas coisas são importantes. Essas correlações a serem feitas. Não só na medicina, mas eu digo na medicina para com os investimentos. Beleza? Faz sentido para você essas coisas que eu falo? E eu gosto de trazer esses assuntos mais subjetivos, porque eu tenho a percepção, uma percepção sincera, quando eu converso com outros colegas que são bem financeiramente, mesmo alguns até fora da área da saúde, que rola essa análise. Rola muito isso de você ver o seu passado, analisar o seu comportamento, os seus hábitos, o seu dinheiro propriamente dito, e de repente você fazer coisas a respeito, fazer correções, né? Micro correções. Tem um. Agora eu não vou me lembrar o exemplo específico, tá? Mas eu vou falar o exemplo. Acho que era um coach, treinador de uma equipe de bicicleta, ciclismo. Não sei se é da França ou da Inglaterra. Se alguém souber, me manda, por favor, porque eu adoro citar essa história, mas eu nunca sei a base da história. Incrível como o esquecimento bate nessas horas. Mas basicamente era um treinador e ele pegou uma equipe de ciclismo que era uma equipe perdedora, nunca tinha ganho porra nenhuma. Ou se ganhou, ganhou há muito tempo atrás. E aí ele fazia microcorreções. Ele não veio com a proposta de não, vamos treinar pesado, isso e aquilo. Não, não, não. Ele deixou os caras do jeito que tava. Continua aí pedalando. Do jeito que tá a sua vida, mantém, mantém. Mas ele foi analisando o todo. Ele foi analisando pequenas nuances das pessoas, dos equipamentos, do ambiente, e ele foi melhorando ou corrigindo uma a uma, tá? E aí vamos lá. Vamos supor que tinha. Gente, aqui eu tô alucinando, tá? Não sei se é exatamente as coisas que correspondem à realidade. Tipo, é uma história real, mas que agora quando eu trago aqui para vocês, para fins didáticos e de exemplificação, eu vou criar, tá? Então vamos lá. Ah, o freio das bikes eram pouco potentes. Vamos comprar freios um pouquinho mais potentes, que não custam tanto mais. A diferença de dinheiro é pouca. Aí ia comprava os freios, colocava todas as bikes, beleza, melhorava os freios. Ah, mas a cotoveleira que todos os atletas usam, a cotoveleira que ela é um pouquinho mais pesada, tem uma boa qualidade, dá para substituir por uma cotoveleira mais leve, mais aerodinâmica. Você entende? Você pegou a essência da coisa? Aí mudava o freio, mudava a cotoveleira. Ah, o vestiário dos atletas é um vestiário com a parede toda suja, infiltrada. Gente, vamos dar um jeito nesse ambiente para que os atletas se sintam melhores. Então, cara, ele ia fazendo microcorreções, microcorreções. Ia mudando pequenos pontos. E de repente, não foi obviamente de primeira, com o passar do tempo, essa equipe foi ganhando posições melhores. Até que chegou um certo ponto que essa equipe foi campeã. E desde então, essa equipe só foi campeã. Tá certo? E óbvio que eu falo essa história como uma forma de símbolo, no sentido de é a mesma coisa com a nossa vida, com o dinheiro, com as finanças. Você pode olhar para si ou para as coisas que você faz, para os hábitos que você tem e mudar em um primeiro momento uma única coisinha simples. Ah, não sei, talvez o ato de acordar um pouco mais cedo para nunca atrasar no trabalho.
num primeiro momento, ele não tem nada a ver com o resto. Mas aí você mantém. Ah, um segundo hábito, talvez eu tenha que fazer uma atividade física que eu não faço, mesmo 30 minutinhos, 15 minutinhos, 20 minutinhos. E você vai tendo esse acúmulo de boas experiências, de bons hábitos, de boas atitudes. E aí quando você transpassa isso para sua vida, para a vida financeira, para a vida pessoal, para a vida familiar, naturalmente as coisas tendem a ir se ajustando, tendem a entrar em harmonia. Então, exemplo, tá? Vamos falar de finanças agora. Você já não comia tão saudável. Aí você só pede delivery. Ah, peço sempre lanche pizza, lanche pizza, lanche pizza. Consequentemente gasta mais dinheiro, porque o delivery é mais caro. Aí você para um pouco e fala, não, eu quero comer melhor. Vou comprar umas marmitas fitness congeladas. A marmita fitness é mais barata. Aí você gasta menos. Você melhora a sua saúde. Aí você percebe que foi um pequeno movimento, uma pequena correção que foi feita na sua vida. Que foi um drive que gerou essa atitude. E reverberou em todo o resto. Olha que loucura. Olha que loucura. E, e essa é a magia com relacionar medicina e finanças. Porque se você não tivesse essa análise, esse olhar clínico, digamos assim, você provavelmente não teria feito isso. Ou não o teria feito conscientemente. O bacana é que quando você tem a consciência, você o faz de forma com que os atos eles sejam deliberados. Não sejam coisas que, estou aqui, não sei por que nem pra que não, pô, só tá tendo um direcionamento. Você tá sabendo o porquê daquela atitude, o porquê daquela ação, daquele hábito. Beleza? Então, muito importante saber qual que é a sua queixa principal financeira, qual que é a sua aspiração principal financeira, qual é a sua história atual, qual é a sua história com o dinheiro, quanto você ganha, quanto você gasta, o que sobra. Você investe? Se você investe, quanto você investe, no que você investe? Porque você vai gerando inteligência acerca de si próprio. E hoje, nesse mundo globalizado, informatizado, no qual nós vivemos, você bem sabe, médico, médica, que informação, ela vale ouro. Pega as empresas aí gigantescas do Vale do Silício, da informática, da tecnologia, Facebook, internet, Google, né? Quantos bilhões não vale a informação das pessoas que acessam essas redes, que usam essas redes? E você, tendo isso exposto na sua cara, eu falando aqui e tudo mais, você não vai buscar as informações de si próprio para usar em prol de si mesmo, né? Importante isso. E após você fazer toda essa reflexão, passar por todos esses pontos, vai chegar um momento que você vai ter um diagnóstico, né? Vai chegar um momento que você vai falar, caramba, eu sou essa pessoa, eu sou esse médico. Eu realmente sou um médico impulsivo, endividado, lascado, ou eu sou um médico pão duro, um médico 0 a 0, ou não, você vai falar, caramba, eu sou um médico bem financeiramente, eu sou um médico que invisto meu dinheiro, eu sou um médico comedido, eu aproveito a vida, mas vivo dentro das minhas possibilidades, né? Você vai ficar ou feliz ou triste, né? Não tem muito pra onde ir. Mas o ponto é ter essa análise, essa autoanálise, essa autocrítica. Por quê? Porque tendo o diagnóstico, aí sim você pode ter uma conduta adequada. Você não trata um paciente sem antes diagnosticá-lo. É engraçado como as pessoas elas tendem a possuir condutas financeiras na vida delas sem antes ter um diagnóstico. Mas não fazem isso na medicina, né? Nunca chegou, pelo menos pra mim. Eu nunca atendi um paciente e antes de examiná-lo eu já passei um medicamento, passei um tratamento. E por que que você faz isso com o seu dinheiro? Eu acho. Eu já fiz no passado. Eu já pegava meu dinheiro, não sabia ao certo em que ponto eu estava e gastava. E ainda, é o famoso. Não sei se é Martinho da Vila ou Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É um desses aí. E o que acontece? Se você faz isso, obviamente, você cai num niilismo financeiro, numa crise existencial financeira, é o clássico Nietzsche, né? Quando o abismo te encara, né? Quando você olha para o abismo te olha de volta, cara. Então não faz essa porra, não. Entendeu? Não faz isso daí, não. Pega, assume as rédeas da sua vida financeira da mesma forma com que você assume a responsabilidade quando você está atendendo um paciente, prescrevendo um medicamento, indicando uma cirurgia. Mano do céu, entendeu? Então, vamos lá, gente, é isso aí. Quando eu falo em correlacionar medicina com investimentos, é isso. É uma questão simbólica interpretativa.
Não é, ai, porque se eu tomar tal remédio eu vou ficar mais rico. Não, não vem com burrice não, porra. Não vem com alucinação. É simplesmente o fato de você pegar os pontos financeiros da sua vida, os seus hábitos, as coisas que você faz, a sua história pregressa, a sua história atual, jogar na mesa, jogar no papel, planilhar isso e falar: caramba, são esses os pontos de melhoria, são esses os pontos de erro, né? E aí você age sobre. Porque a partir desse agir é que vem a saúde. Quando eu fecho o diagnóstico, eu sei o que prescrever, eu sei o que tratar, eu sei o que indicar. E aí eu consigo ter um melhor prognóstico, eu consigo ter um bom desfecho do caso. Né? Não é gratificante quando você faz uma boa anamnese, um bom exame clínico, você acerta o diagnóstico, indica o tratamento e o paciente se cura? Magicamente, o paciente melhora, acaba com a dor dele, acaba com a doença dele, seja lá o que for. Não se sente um bom médico? Não é gratificante isso? Então, financeiramente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só vai mudar, óbvio, a não ser que você seja um gestor financeiro, alguém que trabalha diretamente. Não, você vai fazer o seu papel de médico, vai trabalhar como médico. Mas aí eu tô falando de si próprio. Tô falando de você fazer essa parada, aplicar essa metodologia, aplicar a medicina em si, no sentido de melhorar financeiramente. Beleza? E é isso, galera. Essas questões é muito louco. Eu tenho. Pra quem não sabe, eu sou médico de família, né? Fiz residência de medicina de família, especializei, pá. E qual que é a grande questão? Quando eu atendia em unidade de saúde, tinha o ESUS. E durante a formação também, tinha o SOAP, né? Que é basicamente você pegar e dividir entre subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Que é uma forma condensada de montar um caso, né? De quando você entrevista um paciente. Então, ali no subjetivo, você põe a queixa principal, você põe a história da doença atual, você põe aquilo que o paciente fala, né? Você pode fazer da mesma forma. Aquilo que o paciente fala, você descreve, você vai anotando, vai montando a história. E aí o objetivo, como eu disse, e inclusive eu já fiz uma live só disso. O objetivo são dados concretos, com números. Então é quanto eu gasto, quanto eu recebo, quanto eu tenho. Anota também, vai anotando. E aí você chega na avaliação. Quando chega na avaliação, você vai pegar a junção desses dois dados, né? Dos dados subjetivos com os dados objetivos. E aí você chega num diagnóstico. Né? Você fecha, meio que fecha um ciclo. E a partir desse fechamento, você vai para o P, que é SOAP, né? S-O-A-P. O P é o plano, é o tratamento, é o que tem que ser feito, é o que vai ser feito a partir daquilo que eu analisei. Então, isso é muito louco, é muito bom, funciona. Sério mesmo, funciona muito. E tem um módulo inteirinho lá no Tratado do Médico que Investe. O Tratado do Médico que Investe é meu curso, na verdade é só para médico. Só para médico, até tem um outro que não é médico, que tem interesse. Mas eu costumo falar que é para médico, por quê? Porque os exemplos que eu dou são dentro da medicina, porque o método que eu ensino eu uso a medicina, então é tudo meio que pareando medicina e investimento. Medicina e investimento. E aí lá eu falo do método SWAP, né? Mas, de qualquer forma, as inscrições ainda não tem. A próxima turma, só para dar um spoiler aqui, elas vão ser abertas depois do workshop. Então, se você quiser participar do workshop e depois entrar na turma, tudo bem. O workshop ele é gratuito. E no workshop vai ser meio que um apanhado prático, tá? Vai ter bastante coisa prática lá para você aprender. Então é muito bom, principalmente para quem é iniciante ou para quem já tá meio perdido nessa questão dos investimentos. Então, vou até abrir aqui o site. Ó, doutor Investor. Oh, caramba. Vamos lá. Então, se você não se inscreveu, entra lá, doutorinvestidor.com/inscrever, ou é só entrar no link na bio, tá? Lá a gente vai falar sobre mentalidade no médico investidor, que é aquela questão simbólica que eu falei, de ter essa análise, tá certo? Às vezes você tá com os pensamentos, com os hábitos meio embananados na sua cabeça e quando, às vezes só de corrigir isso, só de você participar do workshop e perceber, caramba, esse hábito me ferra. Esse hábito tá criando um gargalo financeiro na minha vida. E você já corrige, eu já tomo consciência dele. Pronto, acabou. A gente vai falar de reserva de emergência, que é um assunto muito importante. Assunto básico, mas importante, tá? E que muita gente não entende.
Vamos falar de diversificação de ativos. Eu pincelei um pouco na live anterior. Diversificação de ativos. E o bacana é que, assim, nessas lives que eu faço aqui, nos programas que eu gravo aqui, eu não costumo trazer slide, não costumo trazer material didático paralelo. No workshop vai ter, tá? No workshop a gente vai ter slide, vamos ter exemplo, vamos ter figuras. Tem gente que gosta de figuras, né? Adora figuras. Mas é isso aí, para quê? Para que vocês aprendam. Tá? E vou falar também de orçamento flexível, porque a maior parte das pessoas não usa orçamento, porque não funciona. Orçamento tradicional, padrão. Ah, eu ponho X, gasto Y, para que eu vou usar, né? Então é isso. E só se inscrever lá, 100% online, 100% gratuito. Vai ser na quinta-feira, dia 10 de fevereiro, daqui 4 dias, inclusive, a partir das 8 da noite, horário de Brasília. Mas voltando aqui para finalizar esse ciclo, para finalizar essa live, esse programa de hoje, por último, quando eu faço analogia medicina, investimentos, você tem que ter uma conduta, você tem que ter um tratamento, porque é a mesma coisa. Chega o paciente, você faz toda a consulta, você fecha o diagnóstico, e aí você fala para ele, tchau, é isso. Seu diagnóstico é pneumonia, agora vai para casa. É estranho, né? Não, não é estranho, é errado. Então, a mesma forma, se você faz um diagnóstico de si próprio, financeiramente falando, você tem que tratar, você tem que ter uma conduta a respeito de. Então, se você chega no ponto que você se considera, você percebe-se um médico endividado, um médico com descontrole emocional acerca das finanças, cara, aborda isso. Entendeu? Pelo amor de Deus, não deixa aquilo quieto, não. Se eu me percebo como alguém impulsivo, descontrolado, que me endivido, que gasto dinheiro, que não faço as coisas de forma correta, que eu tô rumo à falência, rumo a trabalhar pro resto da minha vida sem ter um pouquinho de folga, não é essa a vida que eu quero. Sabe? Não é essa a vida que eu quero. Ah, Fabrício, mas eu não sei como que eu faço. Ó, para sua vantagem, hoje a gente tem a internet. Tem uma coisa chamada internet. Dentro da internet tem YouTube, tem Instagram, tem um monte de coisa. É só você buscar conhecimento. E assim, não querendo ser uma pessoa chata também, porque às vezes eu sou meio chato. Mas se você está aqui, parabéns. Você já está demonstrando um drive em busca de mudança, um drive em busca de melhoria. Tá? E isso é sensacional. É sensacional, porque você está assistindo ou está escutando algo de educação financeira voltado especificamente para médicos. Então, beleza, parabéns, ótimo. Mas aí, qual que é o segundo ponto? Aplicar as coisas na vida real, tá? Então, você, sei lá, entrou no Tratado do Médico que Investe, fez workshop, participa das lives, mas aí quando você vai ver tudo isso que você consumiu, tudo isso que você aprendeu, refletiu nas suas atitudes? Você, de fato, fez um orçamento flexível, você criou a sua reserva de emergência, você trouxe presente aqueles pensamentos errôneos e agiu sobre para mudar eles, ou não? Você só, tipo, beleza, assistiu, ouviu, consumiu, mas cagou para a vida real. Aí não adianta, meu querido, minha querida. É a mesma coisa. Prescreveu lá um medicamento para o paciente, da porta para fora, você sabe muito bem que é com o paciente. Se ele não toma o remédio, aí o problema é dele, ele que não vai curar a doença dele. Você fez a sua função. Você fez o seu diagnóstico, você tomou a sua conduta, tá? A questão aqui é uma questão própria. É uma questão de você mesmo identificar e você mesmo tratar. Tá? É óbvio, é óbvio. Pô, o cara é meu aluno, o cara tá na turma, tá com dúvida, precisa de algum auxílio. Não, tamo aí. Da mesma forma que às vezes o paciente precisa do médico, né? Então, se você tá nessa live, sei lá, tem dúvida, pode mandar mensagem, pode perguntar. A questão é, não se deixe paralisar, não se deixe ficar no modo estático e não buscar essa mudança, não buscar essa melhoria. Porque senão você não vai construir patrimônio, você não vai ter uma renda passiva significativa, você não vai ter um aumento de renda ativa mesmo, tá? Porque você vai tender a estagnação, vai tender a dívida, vai tender ao contrário do que é saúde financeira, né? Você vai tender a uma patologia financeira, se a gente for falar grosso modo, tá? Então é isso, buscar esse conhecimento, fazer essas análises simbólicas, chegar no diagnóstico, chegar na conduta, tratar, tá? Da mesma forma que você faz no seu consultório, da mesma forma que você faz no seu centro cirúrgico, porque assim as coisas mudam, beleza? Assim você atinge aquilo que eu chamo de tranquilidade financeira, que é sensacional, bom demais. Galera,
Por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, é só me mandar nas 3 redes: YouTube, Facebook, Instagram. Caso tenha alguma sugestão de tema também, eu tô colocando uma listinha aqui. Vira e mexe, alguém me manda algum tema. E aí eu faço um roteirinho e depois a gente conversa sobre o tema também, tá? E por hoje é isso. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.